Infelizmente, tivemos uma intervenção muito grande do STF. Nós tínhamos convocado Wesley Batista e todos eles recorreram ao STF e eles conseguiram habeas corpus. Mas não só habeas corpus, foi dado por alguns ministros a oportunidade de eles nem sequer comparecerem à CPI. Isso é um absurdo e nós não podemos aceitar. Foi orientado para ficar calado, então, para não responder a nenhuma pergunta. Há quanto tempo o senhor trabalha na JBS? Ficarei em silêncio, excelência. Como o senhor conheceu os irmãos Batista? Permanecerei em silêncio. A partir disso, nós estamos tomando uma medida aqui na CPI, falando o seguinte: vamos fazer uma emenda constitucional para que todas as pessoas que estão sob investigação, réu ou alguma coisa nesse estilo, eles têm que sim vir comparecer. E quando o senhor Vitor, deixa de falar, é muito triste. É muito triste porque o senhor foi usado e usou do seu poder, da sua influência, para roubar o povo brasileiro e fazer com que essas pessoas se mantivessem no poder. E aí, o senhor em silêncio. O senhor em silêncio. Tendo a oportunidade de nos auxiliar a fazer com que esse Brasil mude rumo. Nessa PEC, que é uma emenda constitucional, no artigo 58, que fala sobre os poderes da CPI, no parágrafo 3, nós estamos sugerindo que coloque lá que o presidente tem sim como fazer aquela famosa condução coercitiva. Isso é muito importante para que não tentem calar a CPI e os deputados. Cada um tem a sua responsabilidade, cada poder tem o seu valor, mas nós não podemos aceitar de maneira nenhuma que o Poder Judiciário interfira na voz do povo, que é a voz do parlamento. Nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo do STF, nós não podemos ter medo de deputados que estão aqui antigos, querendo se manter no poder, e fizeram parte sim dessa quadrilha. Nós não podemos deixar que essa CPI seja calada. Isso é uma vergonha para o povo brasileiro que ainda elege essas pessoas. Isso não é só responsabilidade daqui nossa, não. É responsabilidade do povo, que tem que entender que a gente só vai mudar esse país não é só através da CPI, é através do poder do voto, da consciência do voto. Estamos aqui concluindo uma missão oficial junto com outros deputados em Washington e recebemos uma notícia que nos deixou aqui assim muito preocupados. Você lembra daquele programa Mais Médicos que trouxe para o Brasil 8.300 médicos? Esse programa ele envolveu bilhões de reais do povo brasileiro. E agora esses médicos que voltaram para Cuba, alguns conseguiram fugir e estão aqui nos Estados Unidos. E sabe o que eles estão fazendo? Entrando com ações judiciais. Contra quem? Contra o Brasil e contra a OPAS, Organização Pan-Americana, que fazia gestão desse dinheiro. E aí eles estão alegando trabalho escravo. Por quê? Porque 11 mil reais, 8 mil vinha para a OPAS, diretamente para fazer a gestão do dinheiro e os 3 mil reais ficavam com eles. Olha só a situação que o PT colocou o Brasil. O seu Antônio Palocci esteve aqui e ele mesmo falou que ele achou erradíssimo essa questões das grandes campeãs. O seu Joaquim Levy falou aqui que se sentia desconfortável pela injeção de dinheiro do Tesouro Nacional. O seu Rubens esteve aqui e falou que teve uma época que no COFIG o Tesouro Nacional saiu, abriu mão da sua cadeira, porque não concordava com essa política do CCR. E aí dizer aqui na CPI que não aconteceu nada, que estava tudo normal? E nós estamos falando aqui de 500 bilhões de reais que deixaram de ser investidos para o desenvolvimento do Brasil. O que esses empresários fizeram em nosso país é um absurdo. 2,5 milhões para João e Mônica, 16 milhões, 1 milhão. Assim, o senhor era bom. Eu vou fazer o seguinte para o senhor. Eu estou vendo que o senhor gosta de filantropia também. Gosto. Eu estou precisando auxiliar uma comunidade aqui no Distrito Federal. Eu vou contar com o senhor. O senhor disse que o senhor deu garantia ao BNDES, não é isso? O senhor também falou que o senhor entregou cheque nominal para essas doações de campanha, perfeito, tudo perfeito, né? Então, eu estou, assim, querendo juntar, unir todas essas coisas que o senhor falou para que a gente possa fazer uma reflexão juntos. Como era conseguir 10 bilhões com tanta facilidade? Como era contratar o José Dirceu? Como
Como era emprestar um voo ao Sérgio Cabral? Como era falar, Luciano Coutinho, você está abrindo aí para mais uma empresa para concorrer comigo? Como era chegar no Palácio do Planalto e falar com o presidente, e aí, vamos conversar sobre o gás do Maranhão? Não é isso que eu consigo compreender como uma pessoa realmente ética. Os fins não justificam os meios. Quer dizer, eu fazia tudo lá no esquema, mas eu pagava, estava tudo bem. A caixa preta do BNDES não é simplesmente o pagamento ou não. Quando a gente fala de Angola, por exemplo, Angola foi empréstimo e que nós já recebemos. Está tendo um pagamento até antecipado. Mas o que foi feito lá foi em prol de um benefício de poucos. Eu estou entendendo a situação do senhor, mas existe sim procedimentos da sua conduta que não são tão limpos assim. Por exemplo, 16 milhões para o Sérgio Cabral. Ou o senhor era tão bonzinho que dava 16 milhões ao Sérgio Cabral? 1 milhão para a conta da esposa dele. O senhor era tão bonzinho. O que o Dirceu fez para que o senhor pudesse contratar? O Dirceu é tão bom assim? Então, eu realmente acreditava no princípio de um país democrático, tem que contribuir. E repito, insisto, pelo tamanho do que nós éramos, era realmente uma fração assim muito pequena. 16 milhões, 1 milhão, assim, o senhor era bom. Eu vou fazer o seguinte para o senhor. Eu estou vendo que o senhor gosta de filantropia também. Gosto. Eu estou precisando auxiliar uma comunidade aqui no Distrito Federal. Eu vou contar com o senhor. Se eu der aí 1 milhão, 1 milhão e 12 milhões, o senhor está dizendo que é pouco? Pode deixar que a gente auxilie essa comunidade. Estou precisando construir pelo menos umas 6 creches. Okay. Se o senhor quiser se comprometer comigo nisso, porque o senhor está achando que é pouco, então eu peço essa gentileza para o senhor. Não, eu peço essa gentileza. 6 época, milhões eu consigo construir pelo menos umas 3. Na época era pouco mesmo. Hoje não é. Ah, tá. Não, hoje não é. Tá. É uma brincadeira com o povo brasileiro. E aí uma senhora, os filhos dela também estão sendo monitorados, porque através das empresas dos filhos, tem vários documentos aqui dizendo que eles recebiam dinheiro, família toda envolvida na história, brincando com essa CPI, dizendo que aqui não é o lugar adequado para se falar o que tem que se falar. Sinceramente, eu assim estou me sentindo, como eu já disse há um tempo, palhaço. Advogados me instruíram que esses assuntos estão no processo penal e devem ser lá tratados. A senhora está sendo questionada em relação a algumas operações da Odebrecht com o BNDES, por facilidade que a senhora tinha, inclusive de acompanhamento, era um esquema orquestrado por várias pessoas. É isso que a senhora está respondendo aqui. Tá? Por isso que a senhora foi chamada. Na Zelote, a senhora foi chamada por uma outra empresa, que é uma empresa de automobilística. Quer dizer, não tem nada a ver e fala exatamente a mesma coisa que a senhora fazia para o Odebrecht, fazia para uma outra empresa. Então, a senhora acha que é a coincidência do destino que estão acusando a senhora inocentemente. Tá bom. A senhora falou que a senhora não tinha representatividade lá no COFIG, não é isso que a senhora falou? Nem assento. Nem assento. Mas, pois é, eu tenho uma ata aqui de 23/11/2009 que trata sobre o Comitê de Garantia de Exportação, como as pessoas têm que saber, que o senhor Evaristo Augusto Pinheiro Camelo, representando a Secretaria da Executiva da Câmara do Comércio Exterior, CAMEX, ele estava representando ali a CAMEX. Como que é isso? CAMEX tinha direito a assento, ouvir, tinha direito a participar e ouvir as reuniões. Eventualmente, a CAMEX mandava um representante para reportar a lista de projetos que poderia voltar à CAMEX. Ah, então tinha eventualmente um tinha. assessor participava. E por coincidência, então, porque era uma coisa eventual, como a senhora acabou de falar, dia 23/11/2009, foi colocado no COFIG a respeito do Porto de Mariel. E que foi lá para cima, não é? E tinha um representante da senhora. Tinha um representante da CAMEX acompanhando. Então a senhora está dizendo o seguinte, que o COFIG autorizava, se tivesse de acordo, subia para a CAMEX, não é? Então, nesse dia, por acaso, como a senhora disse aqui, não era sempre, nós tínhamos um representante da CAMEX lá, representante da senhora, que estava tratando sobre o Porto de Mariel. E aí, na sequência, nós temos uma reunião da CAMEX que é aprovado um projeto com seu valor integral
condicionado ao estudo de viabilidade. Era costume a senhora aprovar, ou a Camex aprovar, o valor do empréstimo, do financiamento, sem ter visto o estudo de viabilidade? Não tem conhecimento desse projeto. Pois é, mas a senhora está aqui. Assinou. Não tem então a senhora participa de uma reunião e não sabe? Não sei do que se trata. Participar é uma coisa, ter poder de deliberar é outra. Qual é a função da senhora como secretária executiva da Camex? Qual que era a função da senhora, atribuição da senhora? Assessorar o ministro, recebíamos todos os pleitos do setor privado, enviávamos aos comitês, recebíamos os estudos de volta. Mas aí a senhora tinha todas essas atribuições e passa que é um porto aí, um Porto de Mariel virou conhecido, né? Aqui todo brasileiro conhece. A senhora passa e a senhora não lembra e não fez nenhuma assessoria ao ministro dizendo que não tinha nenhum estudo de viabilidade? Tinha um comitê com representantes especializados nesse assunto. Eu não tinha que me preocupar. A Camex tinha suas atribuições, o COFIG tinha as dela. Não faz sentido, como secretária executiva da Camex, eu cuidar do trabalho do outro. Como não faz sentido o outro cuidar do meu trabalho. Eu cuidava do meu, ele cuidava do dele. Eu tô assim querendo entender, porque nós vamos lá para o BNDES e nós ouvimos literalmente o presidente e os diretores falando que tudo vinha da Camex. Aí nós fazemos uma oitiva com a pessoa que liberava o seguro e falava o seguinte: nós enquadrávamos, não fazíamos um parecer conclusivo, porque a Camex ditava o que a gente tinha que fazer. Nós tínhamos que enquadrar. Eu achei até interessante essa palavra, enquadrar de qualquer jeito. Aí chega a pessoa que é responsável para dar assessoria ao ministro e fala que é da COFIG. É interessante isso aqui, porque assim, a COFIG está abaixo da Camex. É uma brincadeira. É uma brincadeira com o povo brasileiro. E aí uma senhora, os filhos dela também estão sendo monitorados, porque através das empresas dos filhos, tem vários documentos aqui dizendo que eles recebiam dinheiro, família toda envolvida na história, e nós estamos aqui brincando com essa CPI, dizendo que aqui não é o lugar adequado para se falar o que tem que se falar. Sinceramente, eu assim estou me sentindo, como eu já disse há um tempo, palhaça. O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Porque fala que quer ser inocente, mas você vê que ela está envolvida em vários outros esquemas, junto com família. Isso, sinceramente, quem esteja aqui nos escutando, nós temos que acabar com a impunidade do Brasil.